Olá, sou Denilson Paixão, sou psicólogo e hoje iremos falar sobre produção de conhecimento e análise do comportamento. Como já dissemos antes, a análise do comportamento ela se divide entre uma produção de conhecimento em filosofia, através do behaviorismo radical, e é importante também falarmos que existe mais de um formato de behaviorismo, existe mais de uma corrente filosófica no behaviorismo, existem vários behaviorismos, e especificamente aqui estamos falando do behaviorismo radical, mas posteriormente a gente também vai falar sobre um contextualismo funcional, quando a gente for mergulhar nas terapias de terceira onda. Nós temos a produção de conhecimento empírico, através de experimentos com humanos e animais não humanos, que é a análise experimental do comportamento, e temos a produção aplicada, a produção voltada para intervenção, voltada para prestação de serviço, para retorno para a comunidade, que é a análise do comportamento aplicada, também conhecido popularmente hoje em dia como ABA, que apesar de que se a gente falar ABA, muitas pessoas vão vincular apenas a intervenção precoce com crianças dentro do espectro autista, mas a análise do comportamento, ela basicamente intervém em todo e qualquer local em que existe seres vivos se comportando. Mas dito dessa maneira, nós não iremos focar nesse tripé do que a psicologia se constitui enquanto produção de conhecimento. A minha ideia, como eu disse, eu quero voltar a falar de temas mais básicos, e aqui eu quero falar da produção de conhecimento numa perspectiva mais introdutória, de pequenos passos, para a gente aos pouquinhos ir discutindo coisas mais profundas, coisas mais complexas, coisas mais metodológicas, e principalmente aquilo que eu tenho mais ansiedade de discutir, sobre cultura, sobre contemporaneidade, sobre política, sobre artes, sobre tudo aquilo que nos envolve. Porém, até chegarmos a esse ponto mais colorido, mais próximo do que a gente gostaria de discutir sobre psicologia, em específico sobre análise do comportamento, para que a gente compreenda, para que a gente consiga se comunicar, é preciso que a gente esteja alinhado. E aqui especificamente que nós estejamos alinhados em termos de como vamos produzir conhecimento, até que ponto chegamos, se existem ou não limitações, certo? Então vamos lá. Basicamente, inclusive, se você for pesquisar dentro das ciências humanas, a análise do comportamento, ou mais especificamente o behaviorismo radical, vai ser colocado como uma ciência vilã, uma ciência malvada por ser uma ciência yankee, certo? E, de certa maneira, a gente sabe que quem financia pesquisas tem interesses escusos muitas vezes. Por isso que hoje na produção científica, em boas revistas, elas perguntam sobre os possíveis interesses de conflito entre aquilo que é produzido e aquele que é produtor. Porque muitas fontes de produção científica, por exemplo, nos Estados Unidos, são financiamentos privados. Então há um interesse de que aqueles dados sejam positivos. Então cabe a esse leitor, a nós leitores de ciência, olharmos para aquele artigo científico com certas dúvidas. Existe uma robustez, existe uma metodologia, mas também existe o interesse daqueles que produzem aquele conhecimento. Então, dessa maneira, não existe ciência isenta. Mesmo a psicologia, ela vai ser extremamente política. Mesmo a psicologia, ela vai ter posicionamentos. Mesmo a psicologia, ela não tem como escapar deste movimento que é ser humano, que é ser uma pessoa dentro da sociedade. Inclusive, mesmo dentro do cenário de psicoterapia. Mas, como eu volto a dizer, isso são questionamentos, são desdobramentos para a gente discutir no futuro, quando tivermos um terreno mais sólido. Mas vão sentindo o gostinho de várias coisas que a gente pode discutir ao longo do tempo. Bom, eu estava pensando como é que eu conseguiria apresentar o behaviorismo radical como esse vilão que é um falso vilão. E eu lembrei que eu pratico artes marciais, especificamente o Kung Fu, um estilo Shaolin do Sul, que é o Hung-Gar. Se vocês forem pesquisar o Hung-Gar, normalmente na cinematografia, vai estar vinculado aos vilões de filmes. Por quê? Porque o Hung-Gar ele foi um estilo de Kung Fu nascido com a população comum, pessoas comuns. São fazendeiros, são pessoas que trabalham com pequenos mercantis, que precisavam de estratégias para sobreviver a um período muito turbulento de uma China antiga, uma China que tinha muitos conflitos com seus vizinhos e dentro de si. Então, normalmente, os estilos do norte, como a gente chama, eles são muito mais elegantes, eles são muito mais refinados e não tem tantos movimentos grosseiros como
quebras de ossos, bater em partes íntimas. Já o Hungá, como é um estilo mais popular e para a sobrevivência propriamente dita, ele é mais pragmático, ele vai direto ao ponto, para que aquela pessoa que o pratica sobrevive. Então, por ele ser deselegante, por ele ser mais popular, por ele ser mais comum, por ele ir direto ao ponto, normalmente ele é colocado como esse estilo de Kung Fu que ele é dos vilões, por ele ser essa coisa mais voraz, essa coisa mais violenta. Né? E fazendo esse paralelo, o behaviorismo radical talvez ele seja esse vilão falso. Por quê? Ele também é voraz. Ele quer ir direto ao ponto, ele quer ir à raiz dos problemas. Inclusive, esse radical que tem aqui nesse behaviorismo é ir na raiz dos problemas, na raiz do comportamento, e diretamente naquilo que está relacionado ao comportamento, o que é que faz com que nós nos comportemos como nós nos comportemos. Mas vamos lá. Dito de outra maneira, o behaviorismo radical, como a gente conhece hoje, ele tenta escapar do uso de fenômenos abstratos, de fenômenos metafísicos, coisas que nós não podemos verificar diretamente por meio da ciência. Então, tudo aquilo que, para explicações behavioristas, né, seria mágico, seria fantástico, seria espirituoso, não vai fazer parte das nossas explicações. Por mais que a partir de quadrinhos, de filmes, de literatura, várias coisas tragam essa imagem de que o fenômeno psicológico ele é um fenômeno mental, ele é um fenômeno dentro da nossa cabeça, mágico e que abre universos. Mas aqui a gente vai ser bem popular, a gente vai ser bem direto ao ponto, a gente vai ser bem Shaolin do Sul, Hungá. Comportamento é um fenômeno natural. Comportamento é aquilo que um organismo faz na sua relação, na sua interação com o mundo. Seja esse mundo físico, como por exemplo a iluminação, a temperatura, seja em relação ao mundo social, como por exemplo hipotéticos ouvintes, né? Hipotética audiência que está me ouvindo. Então estou escolhendo palavras pensando em você. Então estou sob controle de algo que é social, na expectativa de alguém que é falante em português, que entende essa cadência de palavras, que tem um mínimo de conhecimento aprofundado de português, porque não vai ser um português raso, porque eu vou avançar em uma discussão mais organizada linguisticamente. Então, é um fenômeno natural, por mais que em alguns momentos seja difícil da gente capturar esse fenômeno e entendê-lo dessa maneira, certo? E volto a dizer, comportamento é a relação entre o organismo e o ambiente. É a relação entre homens e mulheres com o seu mundo à sua volta, certo? Denilson, mas então, a análise do comportamento ela não vai estudar, ela não vai interpretar o fenômeno da espiritualidade? A espiritualidade enquanto comportamento coletivo, sim. A espiritualidade enquanto comportamento de um sujeito e como aquilo tem influências positivas ou negativas em sua vida e como a gente pode guiá-lo de uma maneira mais coerente consigo mesmo, seus valores, sim. Mas não a espiritualidade enquanto matéria inorgânica, uma matéria mística, uma matéria espiritual do além. Isso nós deixamos para outras pessoas, para outros espaços. Enquanto ciência, nós estaremos preocupados com aquilo que é possível de ser captado pelas sensações diretas ou mediante ao uso de aparatos e tecnologias, tá bom? E tudo aquilo que vai ser possível explicar enquanto, repito, fenômeno natural, né? Que eles consigam ser capturados no tempo e no espaço. Mas seguindo, normalmente quando vamos falar em produção de conhecimento na filosofia, existe um dualismo. Ou o conhecimento é do objeto, e nós apenas capturamos esse conhecimento a partir do objeto, ou o conhecimento é do raciocínio de quem pensa, um racionalismo puro ou um empirismo puro. A análise do comportamento, ela supera este dualismo com a seguinte proposição. Não, o conhecimento é na relação. Entre a relação este homem, esta mulher, este pesquisador e esta pesquisadora com este objeto no mundo, com aquilo que está sendo observado. Através desta interação que nós produzimos conhecimento. Então, o conhecimento nem está lá e nem está aqui. O conhecimento está em processo. O conhecimento sempre está sendo produzido a partir da nossa relação com o mundo. Obviamente, quando se fala em conhecimento científico, ele também é mediado indiretamente por experiências da comunidade.
Mas repito, isso também é só para sentir o cheiro do aprofundamento que a gente vai ter. Mas vamos pelo basiquinho. Depois a gente se aprofunda, depois a gente conversa sobre como a comunidade se comporta, como isso pode ser perigoso e como isso também é vantajoso. Mas hoje vamos focar apenas no introdutório. Vamos só jardim de infância. E vamos lá. Superamos esse dualismo de que o conhecimento não está lá e nem está aqui dentro. É nessa interação que nós vamos produzir algo bacana. Mas, Denilson, então quer dizer que o behaviorismo radical ele é relativista? Não. Aqui, na verdade, a gente vai ter uma perspectiva que ela pode parecer relativista nesse primeiro momento, porque tudo é relação, toda relação depende das condições, mas é exatamente por conseguirmos identificar que condições são essas, qual sua regularidade, ou seja, sua previsibilidade, e como nós podemos fazer modificações nessas condições para produzir mudanças no mundo, operar no mundo e transformar vidas, que a gente pode dizer que temos uma ciência. Através de métodos, através de formas com as quais nós capturamos o fenômeno e percebemos como essas interações elas ocorrem ou co-ocorrem, ou como diversos elementos fazem com que aquele comportamento seja de uma determinada maneira e não de outra, a gente consegue produzir esse conhecimento. Dito de outra maneira, não basta, por exemplo, uma condição genética para produzir determinado comportamento, mas aquela condição genética ela vai contribuir para que determinados comportamentos e outros não se tornem relevantes para uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa com a genética TDAH e uma pessoa com a genética neurotípica vão ter formas diferentes de interagir com esse mundo. E é através dessa regularidade que a gente conseguiu identificar padrões de comportamentos neurodivergentes e neurotípicos, de pessoas que têm dificuldades com funções executivas e pessoas que não têm essas dificuldades. E como a gente precisa superar esses tipos de dificuldades e como essas pessoas neurotípicas conseguem funcionar e como a gente precisa sensibilizar essas pessoas para as dificuldades da população neurodivergente, certo? Porque é relação. A mudança não vai ser só com a pessoa neurodivergente. A gente também precisa mudar o mundo neurotípico e assim a gente tem uma postura menos capacitista. Mas voltando. Então, é compreendendo que podemos observar este mundo através dessas condições genéticas que a gente consegue fazer um mapeamento de como essas pessoas se comportarão. Denilson, mas nem toda pessoa neurotípica ou neurodivergente são iguais ou apresentam as mesmas dificuldades. E aí a gente entra para o outro quesito. A história de vida de cada um vai ser importante. Então trataremos cada sujeito como único. Então, o padrão de comportamento dele vai encontrar contornos no seu dia a dia que vão ser relevantes. Seja essa interação com o mundo à sua volta. Então, por exemplo, eu prefiro uma iluminação amarelada do que uma iluminação branca. Me deixa muito mais confortável, eu acho que deixa o ambiente mais aconchegante, enquanto outras pessoas vão preferir uma iluminação mais esbranquiçada, ou uma meia luz e assim por diante. Eu prefiro trabalhar durante a madrugada do que o dia, porque sensorialmente para mim é confortável. Outras pessoas terão o seu melhor pico de funcionamento no período da tarde, mas isso a gente só vai poder observar, a gente compreendendo como aquele comportamento, como aquele padrão acontece. Então, volto a dizer, a partir das relações específicas desta pessoa com esse mundo, a gente vai entender o que é que dá certo, o que é que dá errado para ela, segundo ela própria. A partir do que não dá certo e a gente pode fazer modificações que produzem consequências que são adequadas para ela, que são agradáveis para ela, que fazem com que o mundo dela funcione como ela esperaria, é que a gente vai produzir uma ciência aplicada, adequada e que pode ser replicada, certo? Apesar que são histórias de vida, em particular, nós podemos traduzir isso em processos e procedimentos, em conceitos mais básicos e mais neutros para aquelas condições em que a gente limpa o terreno da história de vida singular, tá bom? Inclusive, por isso que é importante a comparação entre processos básicos na pesquisa empírica com animais humanos e não humanos, em laboratório, da pesquisa comparada com essa aplicação no mundo prático. É importante também fazer essa comparação entre populações. Como é no Brasil? A mesma aplicação em Belém do Pará vai ser igual em Santa Catarina, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, em Cuiabá, em Roraima.
Entende? Então, é importante que a gente esteja atento a isso. Várias variáveis acontecem. E não é porque o comportamento humano ele é complexo, ele parece muito subjetivo, o que ele carece de uma materialidade tão profunda quanto outras ciências naturais, como a física, como a química, que nós não podemos categorizar, que nós não podemos classificar, que nós não podemos entender como um fenômeno natural. Então, volto a dizer, a produção de conhecimento em análise do comportamento, ela é uma produção de uma ciência natural. Obviamente, ela tem um contorno humano, né? E é esse contorno humano das ciências humanas que vai dar toda uma, vamos dizer, uma graça, um interesse, uma explosão de cores que vão complementar, né, esse nosso entendimento, nosso trabalho de subjetividade humana, mas não será as ciências humanas que será prioritária, porque nós também somos um corpo, nós somos uma soma. Nós somos um sujeito que tem uma materialidade, né? Inclusive, muitas das psicologias elas se perdem em devaneios metafísicos exatamente por isso. Elas deixam de ver este homem e esta mulher neste seu mundo material. Como é que contornos materiais fazem com que nós somos quem somos? E como é que a gente materialmente nos transforma? Como é que nós mudamos? Então, por que é que nós continuamos falhando mesmo querendo fazer certo? Então, por exemplo, todo mundo normalmente já tentou fazer um regime para melhorar a saúde física ou alcançar um padrão de corpo que lhe agrada. Mas não necessariamente porque você tem esse interesse que você consegue manter. Por quê? Porque existem condições materiais que fazem você ter acesso à alimentação. É uma alimentação que é muito mais agradável quando é gordurosa, quando é adocicada. Então, é mais complicado do que simplesmente o querer. Inclusive por isso que há aquelas ideias, aquelas perspectivas de que apenas dicas são suficientes para produzir mudanças, né? Palestras motivacionais, pequenas frases motivacionais de coaches da internet é insuficiente, porque existem condições materiais que produzem esse conhecimento. Aqui, condições materiais tanto a nível ontológico, de um indivíduo por si só, com uma história única, como cultural, condições materiais que dizem respeito a uma comunidade, certo? E que aí, repito, é importante também termos em mente que a análise do comportamento vai dialogar muito bem com análises interseccionais. Não é porque a gente vê o sujeito um para um que a gente não consegue fazer esse diálogo de como esse sujeito um para um tem contornos culturais, sociais e que determinam aquele comportamento específico. Como, por exemplo, o machismo, o patriarcado, né, o capacitismo dentro de uma sociedade neurotípica e assim por diante, como tantos contornos que a gente tem. Então é possível olhar e entender como nós nos tornamos quem somos e como podemos mudar e transformar vidas, certo? Então, basicamente, essa é a perspectiva. A subjetividade para análise do comportamento é um fenômeno natural. E talvez, com os primeiros passos que nós damos dentro dessa ciência, pareça carecer de coisas fantásticas, coisas que de fato nos humanizam, eles são ferramentas fundamentais, elas são fundamentos básicos para que a gente avance naquilo que é mais concreto de uma maneira mais analítica, de uma maneira mais precisa. E volto a dizer o que eu já disse antes. Eu tenho sentido falta desse olhar mais sensível para coisas pequenas. E aqui, nesse caso, coisas pequenas e que são caras e que são raras hoje em dia para nós analistas do comportamento, é esse refinamento conceitual, é esse retorno às perspectivas e pesquisas básicas, mais clássicas, mais tradicionais. É importante o avanço numa pesquisa aplicada, é importante o refinamento para a contemporaneidade, para a gente comunicar com o público no dia a dia, mas também enquanto população, enquanto ciência, nós precisamos voltar e olhar para dentro de si, e olhar para nossas raízes, nossas ancestralidades, para utilizar um termo mais popular, certo? Então, isso aqui é uma pequena pitada, né? Uma pequena introdução sobre o que é produzir conhecimento em análise do comportamento. Eu espero vocês para outros encontros, para outras discussões e que a gente avance, mesmo que devagarinho, né? Um passo por vez, mas sempre mergulhando de uma maneira muito segura nesse mundo que é a psicologia comportamental. Até mais.